Ok, estamos de volta com o segundo bloco deste programa Urbanidades, que hoje trata da reforma trabalhista. Para discutir sobre esse tema, eu tenho aqui o estudante Guima, que é do terceiro ano de jornalismo aqui da Universidade Católica de Santos, e a professora doutora Alcina Maria Fonseca Beres, de origem romena, como já dissemos no outro bloco, e que daria uma conversa incrível sobre essa questão da imigração, mas não é esse o tema. Eu tinha uma pergunta no bloco anterior, que eu não consegui fazer porque o bloco acabou, e eu queria trazer agora. Primeiro, uma observação. É verdade que a mídia tende a buscar os dois lados da moeda e tenta ir para uma posição, qualquer coisa que venha do poder central, até para gerar esse movimento de virulência social que gera notícias. Infelizmente, isso é um fato negativo da notícia, mas que existe. Por outro lado, como é que se comporta em regiões, por exemplo, industriais, a região do ABC, por exemplo, que está com um processo de perda de empregos muito grande, quando o sindicato, que é um sindicato forte daquela região ainda, consegue uma negociação de um aumento, sei lá, de 15%, e o dono da empresa não comporta aquilo, porque ele não está conseguindo exportar, porque por razões quaisquer a matriz da empresa não quer mais produzir no Brasil e sim no México ou em outro país, e esse dono da empresa, com a força que tem, fala assim: olha, é o seguinte, ou vocês aceitam uma redução desse aumento ou vai haver mais demissões. Quer dizer, como é que a lei trabalhista nova, da reforma, se encaixa na situação? Como é que ela dá subsídio para que isso acabe bem? Veja, mais uma vez, a questão toda está pautada na essência da negociação, a negociação coletiva. A negociação coletiva, ela não vai partir, nos limites da reforma, ela não vai partir tão somente da atuação daquilo que nós chamamos de atores sociais, que são os sindicatos, não é? Ela se preocupou em colocar representantes dos trabalhadores, aliás, que já era uma previsão constitucional de 88, então praticamente há 30 anos já havia essa previsão e nunca foi colocada em prática. Seguindo um modelo que eu já fiz até essa explanação nos sindicatos quando fui chamada logo semanas antes da edição da reforma, é a mesma experiência que existe na Alemanha, por exemplo, não é? Eu tenho sindicatos fortes, mas em um número reduzidíssimo, que não deve chegar a 15. O Brasil tem cerca de 18 mil sindicatos. Sim. Então, essa análise toda que nós estamos fazendo aqui, ela tem que passar primeiro por um questionamento sobre uma reforma sindical. Não dá para negociar com 18 mil sindicatos, porque aí, num ponto que você tocou, eu vou ter sindicatos que são chamados sindicatos, aspas, fracos, de pouco poder de barganha na negociação, não é? Nós se deparando com esse quadro que você também suscitou, eu tenho um sindicato forte, e aí eu vou chegar e vou falar, olha, ou vocês aceitam ou vocês vão ser demitidos. Essa ideia trazida da Alemanha é essencialmente da necessidade de negociação, mas em vários planos, não é? Então, por exemplo, antes de um problema, a título ilustrativo, antes de um problema chegar para a Justiça do Trabalho na Alemanha, o meu colega na Justiça do Trabalho alemã, ele julgou uma média de 40 processos ano. 40. 40. Você trazia que o número aqui em algumas vagas chegar 5 mil 5 por mil, ano. Né? Então eu tenho uma média de julgamento semanal na casa de 30 a 40. Então eu tenho uma média mensal de 120, quase 500 no ano. Então cerca de 12 a 13 vezes mais que meu colega da Alemanha. Ele veio numa palestra nossa também no tribunal, quando se falou essa cifra, o cara disse como estão todos vivos, né? Porque é algo inimaginável dentro de um contexto. Então, como a nossa estrutura sindical se buscou seguir, à época também, em questão de corporativismo, seguir alguns países europeus, o modelo alemão é o que melhor traduziria essa possibilidade de se negociar, uma negociação firme, forte, intensiva. E aí, quando você traz a baila, essa empresa é forte, ela vai colocar, ou você topa, ou você vai ser demitido, eu entro aí numa outra faceta de uma questão do direito material, que é chamada flexibilização dos direitos trabalhistas, né? Então aí eu negocio por uma outra vertente. Você reduz seu salário, mas você ganha uma estabilidade de um ano, de 18 meses. Então a negociação faz isso. Não é a ideia só do prejuízo,
que é tão aventada, né? A negociação busca compor os atores no sentido de que você tenha uma garantia de emprego, ainda que você ganhe menos. A meu ver, é muito mais interessante você manter o seu emprego com um valor da sua remuneração a menor do que ser desempregado. Eu presenciei uma situação como essa, por isso que eu estou trazendo, né, em que o representante sindical dizia com todas as letras, olha, só nós cortamos na carne, onde que você, dono da empresa, corta, né? E havia uma certa intransigência colocada a partir de uma premissa de que quem tem o capital tem o poder. Então, aí você, nesse particular, você se depara com uma série de fases da negociação, as chamadas mesas redondas, não é? A possibilidade de atuação do MPT, o Ministério Público do Trabalho. Se essa situação chegar até o Tribunal Regional, você tem uma sessão especializada que envolve os chamados dissídios coletivos. Uhum. Então, todas essas, vamos dizer assim, essas conversas, não é, que evidentemente ou são noticiadas ou são conhecidas até por nós numa situação particularizada, não é? Todo esse cenário, ele tem várias etapas em que ele vai passar, em que a ideia é justamente você não trazer esse caráter impositivo. Olha, eu vou negociar, eu tenho poder de barganha ou não. Por isso a necessidade da reforma sindical. Porque da forma como se encontra, o custo Brasil envolvendo o trabalhador é altíssimo. E aí você esbarra na possibilidade de contratar mais pessoas, né? Eu vou deixar o Guima falar já, estou olhando para a cara dele, até com pena de interromper, mas eu preciso só complementar isso. Você acredita que uma vez consolidada essa reforma, a partir da necessidade premente da implantação dela, que a reboque ela traga uma reforma sindical também? Eu acho assim que ela vai ser compulsória. A necessidade da reforma sindical é evidente. Não dá para conviver com 18 mil sindicatos. Você não tem como. E essa particularidade deriva de um outro contexto, a época da representação classista, enfim. Eu acho que vai ser uma imposição, uma necessidade. Mas aí é uma briga política de grande peso, né? Pois é, mas aí é uma outra faceta em que eu me safo da questão aqui da reforma trabalhista. Não, é um outro programa. Uma outra conversa. Que dá muita conversa. Teve um ponto que ela abordou, que foram os 18 meses de estabilidade. E há um ponto na reforma trabalhista que o empregador ele pode demitir e após o seu tempo ele pode readmitir o mesmo funcionário. Isso, em que isso implica? Quanto à valorização do trabalhador? É uma boa pergunta, mas você não vai responder agora. Ela vai responder essa pergunta do Guima depois do intervalo, ok? A gente volta daqui a um minuto com a nossa conversa.